Todo mundo já ouviu falar que o Pelé parou uma guerra. Essa história atravessou gerações e é contada por muita gente até os dias de hoje. Mas será que isso realmente aconteceu? Que guerra foi essa? Quem estava lutando? E por que o Santos foi jogar justamente no meio de um conflito sangrento? A história é muito diferente do que vocês imaginam. E hoje eu vou te mostrar o que realmente aconteceu na Nigéria em 1969. E bom, para entender essa história e saber se de fato isso aconteceu, se o Pelé parou uma guerra ou se é um mito histórico, precisamos voltar lá para 1969, uma época onde a Nigéria estava vivendo a sua guerra civil, né, ou popularmente chamada de Guerra de Biafra. Era uma guerra que deixou mais de 2 milhões de pessoas mortas e para muita gente foi o pior conflito da história do continente. Vale destacar que naquela época o Santos era o principal time do planeta, beleza? Era o grande time a ser batido. Tinha o Pelé, tricampeão mundial, né? E o grande jogador daquela época, era basicamente o homem mais famoso do mundo. Todo governo queria ter o Pelé no seu país, porque obviamente isso ia atrair muita mídia, né? Então naquela época o grande time a ser batido não era o Real Madrid, não era o Barcelona, era o Pelé. Dito isso, era muito comum que naquela época o Santos fosse fazer jogos em países da Ásia, da Europa, da América do Sul, a convite dos governos, né, desses países, porque, irmão, todo mundo queria pagar pra ver o Pelé jogar e o Santos recebia, a maior parte da sua fonte naquela época de renda era de dinheiro de convites de amistosos, né? Por isso que o Pelé tem mais de 1.200 gols, que a maioria são em jogos, né, de fato amistosos, né, que não conta, obviamente, pra gol oficial. Então toda semana o Santos fazia alguma viagem, né? Às vezes o Santos jogava mais amistoso do que jogo oficial, de tão bizarro que era. E aí, beleza, lá em 1969, no meio da Guerra Civil, né, que tinha começado em 1967 e durou até 1970, né? Então foram 4 anos de guerra. O Santos recebeu um convite, uma proposta para jogar no Moçambique, né? Que não era na guerra, era um país próximo da onde estava acontecendo, enfim, era um país, outro país da África. E aí, tranquilo, o Santos foi jogar, fez lá um amistoso, ganhou e estava voltando pro Brasil, até que recebeu uma ligação do governo nigeriano, que ficou sabendo que o Santos estava nas proximidades e ligou e convidou e pagou caro pro Santos ir jogar na Nigéria. O Santos, obviamente, não ia recusar, né, pô, já tava ali próximo, falou, não, tranquilo, pô, daqui pra aí é 2 pulos, a gente já chega aí. E chegando na Nigéria, rapaziada, o Santos ficou sabendo que o país já estava há mais de 3 anos no meio de uma guerra civil. E aí, obviamente, o Santos ficou assustado, né, rapaziada? E começou a trocar ideia com o governo. Falou, mano, o que vocês estão querendo da gente, pô? Como é que vocês convidam a gente pra jogar no meio de uma guerra civil, tá ligado? E é agora que entra um detalhe muito importante nessa história que separa, né, se de fato isso aconteceu de verdade ou se foi um mito, né? Ocorreu o seguinte, o Santos foi jogar, né, chegou na Nigéria e o governo decretou e garantiu que o Santos estaria seguro e colocou várias forças armadas e a polícia local para poder escoltar e andar junto com o Santos pela cidade. E aí, beleza, né? O jogo ocorreu no dia 4 de fevereiro de 1969 na cidade de Benin City. E agora um detalhe muito importante que eu preciso mostrar para vocês é que o Santos tem uma aba, né, no site oficial que só conta isso, né? Conta essa história na versão do Santos, né? Obviamente aumentando um pouco a história e contando aqui, né? O Santos do Pelé parou uma guerra e tal, Zé colocou aqui a matéria, o dia que o Santos parou uma guerra e começa explicando, né? Em 4 de fevereiro, uma terça-feira, a Guerra de Biafra parou para ver o Santos jogar e tal. Só que aí que tá um detalhe, rapaziada. Essa história não é 100% verdadeira. Um pesquisador paulista chamado José Paulo Florenzano deu vários detalhes e várias informações exclusivas sobre esse episódio. De acordo com ele, ele foi várias vezes pra África só pra saber disso, só pra estudar esse episódio em si. Ele perguntou, ele entrevistou várias pessoas, né, por várias testemunhas e ficou sabendo da boca mesmo de pessoas que estavam presentes que deram uma aumentada na história. De acordo com ele, o que aconteceu foi o seguinte, né, o jogo foi realizado na cidade, como eu já disse, de Benin City. E um detalhe muito importante é que essa cidade estava a mais de 100 quilômetros de onde estava acontecendo o conflito, né? Era no país da Nigéria, era tudo no mesmo local, no mesmo país ali, porém numa cidade muito afastada. Era uma cidade onde tava tudo normal, todo mundo vivia, pô, normalmente, tá ligado? Obviamente todo mundo sabia do que estava acontecendo, porém era 100 quilômetros de distância. E foi justamente por isso que o governo chamou o Santos pra jogar lá, né? Porque, pô, se o país inteiro tivesse em guerra, isso não teria acontecido. E assim, mesmo que o Santos tenha jogado em um lugar meio afastado, cara, eu acho muito improvável que isso hoje em dia aconteça. Pensa, a Rússia e a Ucrânia se bombardeando, aí vem o Putin,
Ô Beckham, traz o Inter Miami do Messi aí pra jogar aqui em Moscou, tá ligado? Pô, independente se Moscou vai estar sendo atacado ou não, mano, eu acho impossível isso acontecer hoje em dia, mas, irmão, o Pelé e o Santos era tão absurdo que mesmo com um país em guerra, eles foram jogar. Ou seja, resumindo a história, o Santos não parou uma guerra, gente. O Pelé não parou uma guerra. O que aconteceu foi que eles foram jogar no local muito afastado de onde estava o conflito. Isso diminui o Santos, diminui o Pelé? É óbvio que não, tá? Só dos caras aceitarem entrar num país, numa guerra civil, eu já acho, assim, impressionante, tá? Mesmo não correndo sérios riscos. E o governo naquela época, o próprio Santos e a mídia paulista e brasileira aumentou essa história de forma proposital, né? Pra valorizar ainda mais o Santos e o Pelé. E não tá errado não, tá? Vamos combinar? Pô, irmão, se o meu time tem o Pelé, que é o maior da história na época, e eu entro e, pô, eu vou jogar num país em guerra, independente se eu vou estar correndo risco ou não, eu vou falar que o meu time parou uma guerra e pronto, acabou. Então desculpa até eu estragar a infância de vocês que cresceram ouvindo essa história. Inclusive tem muita gente que usa isso como argumento pra defender o Pelé nas discussões. Inclusive um amigo meu falou: Lucas, não grave esse vídeo, pelo amor de Deus, mano. Pô, tu vai quebrar o meu maior argumento que eu tenho nas discussões quando eu vou defender o Pelé. Mas eu falei: pô, irmão, desculpa, eu preciso desmentir essa história, tá? Porque sim, rapaziada, é uma fake news. O Pelé não parou uma guerra. O Pelé e o Santos teve coragem, né, e culhão pra entrar num país em guerra e jogar mesmo no local afastado. Inclusive eu nem citei aqui, mas o Santos venceu esse jogo por 2-1 com mais de 25 mil torcedores. Então pensa, pô, o Santos conseguiu tirar 25 mil pessoas que estavam apreensivas, né, de uma guerra, e pô, devia ter parente na guerra, parente que morreu na guerra. Mesmo assim as pessoas pararam pra ver o Santos do Pelé, o que torna mais inacreditável ainda. E o jogo foi 2-1 contra uma seleção local lá, né, que a Nigéria tinha montado justamente pra esse jogo, e o Pelé não fez gol nesse jogo. Porém, rapaziada, desculpa, tá? O Pelé não parou uma guerra. Tudo isso era fake news. E muita gente fala, inclusive, de um cessar-fogo, né, que teve, que, pô, os governos falaram: pô, gente, vamos parar de atirar aqui, vamos parar de, né, pô, vamos dar uma pausa na guerra, vamos esperar o Santos jogar, amanhã quando o Santos for embora a gente volta e tá tudo certo e tal. Mas isso não aconteceu, gente, é impossível isso acontecer, com todo respeito. Mesmo com o Pelé sendo o Pelé, eu acho muito improvável, cara. Mas enfim, qual é a opinião de vocês? Vocês já escutaram essa história algumas vezes? Vocês acreditavam nessa história? Eu mesmo acreditava, até eu achei que, pô, gente, pro tamanho que o Pelé tem, eu não duvido, tá ligado? Mas depois de pesquisar muito também, de ser muito curioso, eu fui atrás dessa história e eu vi que é mentira. De fato, o Santos do Pelé foi jogar num país que estava em guerra, porém naquele momento, naquele local, na verdade, não estava acontecendo nada e a guerra não parou, tá, irmão? 100 quilômetros dali tinha gente morrendo, bomba, tiro, porrada, mas a guerra, infelizmente, não parou. Inclusive, uma das ideias do governo era justamente tirar a atenção do povo, né, da guerra, para distrair um pouco, para trazer um pouco de paz. E isso, inclusive, os governos faziam demais, né, mano? Quando contratavam o Santos pra jogar, era pra justamente valorizar ainda mais o país e dar mais felicidade pro povo. Era algo normal na época. Mas enfim, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você acreditava nisso ou já sabia que era fake news? Bota aqui embaixo sugestões pros próximos vídeos. Tamo junto. E ó, quem chegou até aqui, irmão, comenta a palavra Pelé. Só bota aí Pelé nos comentários, tá? Pelé, ponto final, tá? Aqui, não, quem não chegou até aqui não vai entender nada, tá? Eu vou responder, vou comentar aí, quem comentar Pelé, tá? Vou responder, vou dar um coraçãozinho e vou agradecer vocês, tá bom? Tamo junto, um beijo, é nóis, até o próximo vídeo. E meu amigo, tá? Essa mentira atravessou gerações e até ontem eu acreditava nisso, cara. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu.